Pastor Valdemir, eu queria que o senhor definisse para quem está nos acompanhando, para as pessoas que sempre prestigiam o nosso programa, o termo família, a palavra família. O que significa família? Eu peço que o senhor defina assim, em poucas palavras, porque de repente a pessoa que está nos assistindo não tem intimidade com o conceito, não sabe, não tá, família, o que é família de fato? Okay. Teologicamente falando, à luz da Bíblia, o que é família na ótica divina? Por favor. Olha, existem pareceres diferentes do que eu vou dar, então não quer dizer que o que eu esteja dizendo, esteja falando, seja o que define por si só a família, ok? Nós entendemos que família é o pai, a mãe e os seus filhos, ok? Os demais são parentes. A gente também chama de família, mas a célula máter, a célula mãe, é o pai, a mãe e os seus filhos. Não queremos com isso de forma alguma dizer que os demais não são famílias também, mas família para mim restringe-se ao pai, mãe e seus filhos, e com todo respeito e honra a gente trata bem os outros, mas a gente diz que quando o homem deixa a sua casa, deixará o homem, a mulher a sua casa, e unir-se a um ao outro, e ali começa uma célula, começa uma família. Então a aliança entre o homem e a mulher e aqueles que deles nascem é uma aliança familiar, é uma célula máter, é dali que a gente vai tirar a matriz da continuidade, ou seja, dali vai vir os filhos, dali vão vir os netos, vão vir os primos, os sobrinhos daquela família, enfim, estão ligados aos seus pais, mas aquele casal que se une, que se casa, forma uma nova casa, um novo lar, ali começa uma nova família. Então no casamento a gente sempre diz: nada de ficar o quartinho guardado na sua casa. Tem que descansar. Casou, desfaz o quarto, faz um escritório, bota fogo no colchão e diga para o sujeito ou para a sujeita o seguinte: você casou agora, não volta, aqui não tem volta, porque a pessoa começou a sua história, começou a sua vida. Então, família restringe-se, ao meu ver, entre pai, mãe e os seus filhos, aquela célula que está começando. É isso aí, pastor Valdemir. Pastor Felipe. Pode discordar de mim, inclusive, viu? Não, tá tudo alinhado. Pastor Felipe, fale um pouco o que o senhor pensa sobre família. O senhor é pai de família, tem uma boa experiência, é pastor, já tratou do assunto de per si, já orientou, já aconselhou. Defina para nós família, do seu ponto de vista, do ponto de vista bíblico. Fique à vontade, pastor Felipe. Na verdade, assim, família, contando um pouco de mim, eu comecei muito cedo, eu casei muito cedo, e isso eu não indico a ninguém. Brincadeiras à parte, mas família é muito bom, é bênção demais para as nossas vidas, porque a família ela traz uma consistência muito grande, principalmente num dia de dificuldade, num dia a qual os problemas batem sobre a nossa porta. O que acontece? Muitas das vezes eu chego em casa e a família traz aquele alicerce, a família traz aquela consistência, né, de você lutar pelas coisas, de você acreditar, e você coloca Deus na frente, então as coisas começam a andar, as coisas começam a fluir e nós conseguimos vencer todas as coisas. Então eu vejo que assim, a família hoje é algo muito importante, mas também é algo muito atacado, né? Nós vemos aí que muitos casamentos estão acabando, nós vemos aí que muitas traições estão sendo implantadas dentro dos casamentos. Então é algo que tem que ser tratado com muito carinho, é algo que tem que ser tratado com muita ênfase, né, para que os problemas venham ser resolvidos e solucionados. Assim eu vejo. Então família é algo muito importante. Então você que tem a sua família, você que tem a sua casa, você que tem o seu esposo, você que tem a sua esposa, os seus filhos, que você cuide da sua casa, que você cuide da sua família. Eu deixo aqui a minha palavra para você, porque eu tenho certeza que se você colocar Deus na frente da sua família, muitas coisas vocês vão conseguir vencer, muitas barreiras vocês vão conseguir vencer, e Deus vai ser glorificado tanto na terra também quanto nos céus. É isso aí, pastor Felipe, definindo família, colocando aqui para nós, compartilhando conosco aquilo que ele pensa, ele entende sobre família. Pastor Valdemir, são inúmeros os motivos que levam uma família ao fracasso, à bancarrota, ao caos, à desgraça, à falência, à ruína. Poderíamos aqui elencar, pontuar aqui, mas eu quero que o senhor compartilhe com as pessoas que estão nos assistindo o motivo principal. O senhor já recebeu muitos casais, aconselhou muita gente, e o senhor já casou, já acompanhou também a falência de muitos casamentos. Quantos casamentos o senhor fez? Inúmeros.
Qual é o principal motivo, do ponto de vista, com base na sua experiência, pastor, que conduz aquilo que, o fator decisivo? Isso aqui, pastor Jean, isso aqui, de fato, eu vi, levou e vai continuar levando muitas famílias ao fracasso. Fique à vontade, pastor. Olha, eu acho que são muitos os assuntos. O que mais se fala é essa tal de incompatibilidade de gênio, né? Uma pessoa não é parecida com a outra e, de fato, às vezes nós somos até atraídos por pessoas que são diferentes de nós. Uma coisa é você namorar, abrir porta de carro, pegar guarda-chuva em dia de chuva, pagar a pizza, dividir a conta, pagar a conta, depois você casa. Aí tem uma realidade difícil. Então, incompatibilidade de gênero existe entre todas as pessoas. Não existe esse negócio de metade da laranja, é uma coisa de Fábio Júnior. Para nós mesmo, a metade. Quantas vezes Fábio Júnior casou, pastor? Não é? Então, tá caçando a metade até hoje. Não é não? A irmã Gretchen também tá caçando a metade até hoje. Eu acho que as metades do Fábio Júnior tá azedando tudo. Ele azedou tudo. Vem cá, a metade é boa, mas ele acaba azedando tudo. Exatamente. Se eu tivesse que falar, eu falaria de duas coisas. Primeira coisa, essa questão de compatibilidade de gênero é uma coisa que existe e vai existir sempre. Quando você disser que você acha uma pessoa que é casada com você 100%, os dois precisam ser internados no manicômio. Não existe isso. Não existe isso. Isso é mentira do diabo. Uia. Não existe. Não existe. Ah, pastor, eu tô casado há 20 anos, nunca briguei. É problema mental. Com certeza são duas pessoas que precisam ser medicadas, porque o ser humano normal, ele sente o outro. Sente ou não sente? Sim. A gente não vem pra cá pintando que esse negócio de perfeição. Que a pessoa vem, não, porque ela... Não é mentira! Beijo na boca, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu ou não? Então, tem até um pastor Jorge Linhares pregando. Um dia estava dizendo que ele foi numa casa, que ele foi pregar naquela casa, e chegou lá, ele ficou se sentindo mal como ele tratava a esposa dele, porque botava uma azeitoninha na boca do outro, o outro botava queijinho na boca do outro. Aí de repente ele começou a se sentir mal, que ele não tratava a esposa dele daquele jeito. Falou que casal perfeito. Mas daqui a pouco o casal irrompeu numa briga. Ele ficou até feliz. Falou, nossa, até que eu não tô tão mal assim. Por quê? Falou, pastor, nós estávamos aqui numa cena. Na verdade não é que largar, mas a gente falou com o nosso pastor que ia receber o senhor aqui, e por essa razão. Ou seja, muitas vezes são encenações. A gente vê muitas coisas que não é realidade. Eu não estou dizendo que a gente não deve tratar bem o outro, que a gente deve sair dando tapa na frente dos outros, do outro, não é isso não. Mas é que muitas vezes a imagem do que eu vejo não é a realidade. Então, ao meu ver, essa questão de incompatibilidade de gênero vai continuar sempre. Eu sempre digo, você pode brigar, você não pode largar, conserta o erro, depois parte para outro erro, depois para outro erro. Aí quando ficar velhinho, não quer largar mais um do outro, entendeu? Porque já está tudo consertadinho. Então, incompatibilidade de gênero. Mas ao meu ver, uma das coisas que mais atrapalham o casamento é a interferência de parentes, de família. É quando a pessoa casa e a bendita da mãe é controladora, o bendito do pai é controlador. Você já pariu a criança, deixa o passarinho voar, entendeu? Mãe que entra no casamento do menino, pai que entra no casamento. Isso é uma das coisas que eu vejo que é muito complicado. A outra coisa que eu acho que falta, além desse povo que intromete demais, que intromete, aqueles conselhos, aquelas coisas, deixa os meninos sossegados. É a outra coisa que eu acho, é que falta realismo. Falta um senso de realidade. Porque a pessoa casa, é tudo com flor, é tudo com música de fundo, clarineta tocando, essa coisa linda, coisa maravilhosa. Na hora que tira a música e que fica as contas. Então é preciso um pouco mais de realismo, gente. A gente assiste filme, a pessoa vai assistir um filme romântico, ouve uma música, bota um fundo musical. A vida é feita de sofrimento, tem tapa na cara, então acho que falta realismo. Não existe pessoa perfeita. O que existe são pessoas que querem fazer um casamento dar certo. Não existe aquele que nasceu para dar certo com o outro. Fica um monte de gente orando para Deus, bota a pessoa certa no meu lugar, na minha frente. Não tem a pessoa certa, tem a pessoa que a gente vai fazer dar certo com ela. Você tem força de vontade, de desejo de fazer dar certo. Então é o que eu penso, pelo menos, né? É o que eu penso, entendeu? Então falta dose de realismo. Entender, mas na casa de o João com a Maria não é assim. Você não vive lá. Mas o outro, você vê, eles ainda se beijam na boca. Você não vive lá. Então, falta realismo. A gente voltar pro dia a dia, entender que a vida é feita de coisas simples, que dói. Não é não? Falta isso, eu acho que falta muito realismo. E falta os outros meter menos a colher no casamentinho da gente. Vai procurar um pastor, vai procurar um conselheiro ministerial, vai procurar um psicólogo.
Mas cuidado porque as pessoas às vezes defendem os seus, e isso eu vejo que arrebenta muito com o casamento, com a família, é muito complicado. Pastor Felipe Lima, os motivos são incontáveis. Com certeza você já aconselhou muitos casais, e eu penso que hoje o que tem acontecido com muita frequência, o que tem marcado as nossas congregações, pastor Valdemir, é esse lance, esse negócio de vender imagem. O casal chega todo pintado de ouro e todo mundo compra aquela ideia. Casais vendendo a imagem. O meu casamento é perfeito, o meu casamento é ideal. Rebeca, Isaac, tá tudo em cima, tá tudo em riba. Os filhos com saúde, nós somos referências. Quando na verdade, se você vasculhar um pouquinho, você já sente cheiro de coisa ruim. Então esse negócio de vender imagem, pastor Felipe, eu penso que está atrapalhando, está incomodando. Falta de fato o realismo. As pessoas abrirem o coração e para que a ferida seja tocada, para que o remédio seja colocado e as coisas sejam ajustadas. No seu ponto de vista, pastor Felipe, com a sua experiência, qual é o fator decisivo que tem conduzido muitas famílias à bancarrota, ao fracasso? Aquilo que você pensa que, se entrar na família, se permanecer, se aquilo for de fato uma constante, o casamento não vai aguentar. Compartilhe com as pessoas. Uma das coisas que eu tenho visto no meio das famílias, principalmente nessas famílias que chegam, né, a observar outras, é o tal da grama verde do vizinho. Isso. É aquele negócio de que lá é perfeito, aqui não é. Lá é bonito e aqui é feio. Inferno da comparação. Então é aí que muito erro acontece. Sabe por quê? Porque a minha família, ela é diferente da sua. A minha criação é diferente da sua. A minha esposa teve uma criação diferente da minha. Então nós temos que se adaptar, né? Nós deixamos de ser dois, não é isso, pastor Valdemir? E aí nós somos um só. E muitas pessoas, elas têm olhado para a casa do vizinho, para a grama verde do vizinho, e têm desejado aquilo. Mas aquilo talvez seja a coisa que Deus deu para ele lá. Talvez um dia você vai conquistar aquilo, mas através de um esforço, através de um trabalho, através de uma dedicação, através de estar ali querendo viver, de querendo se aproximar de Cristo. Então eu vejo dessa forma. Muitas famílias têm acabado por causa dessa imagem mentirosa. Essa é a palavra. A imagem mentirosa de que a vida das pessoas são melhores do que a nossa. E não é. Nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos deu. Porque dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós passamos momentos felizes também. Nós temos alegria. Talvez alegria não em dinheiro, né, na parte financeira. Talvez alegria não numa viagem grande. Não, nada disso. Talvez na simplicidade. E também na simplicidade Deus habita. Então, muitas famílias, elas têm olhado assim, a tal da internet, né? E visto o vizinho viajando, e visto o vizinho comprando carro, o vizinho reformando a casa, e olhando para dentro de si mesmo e falando assim: por que eu não tenho? Por que eu não consigo conquistar? Exatamente. Então ela começa a definhar, começa a acabar, e daqui a pouco aquela família acabou porque olhou a grama do vizinho. Então esse tema é um tema que eu gosto bastante. Não olhe para a grama do vizinho. Viva com aquilo que Deus te deu, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que diz assim: aquele que faz para o reino mais do que pode, ele recebe do reino mais do que necessita. Quando nós se doamos para o reino, quando nós se doamos com aquilo que nós temos, nós recebemos do reino mais do que aquilo que nós necessitamos. Então que você se doe com aquilo que você tem, talvez seja pouquinho, mas se prepare, porque Deus está pronto e preparado para transformar em coisas grandes. Eu penso, pastor Valdemir, antes de encerrarmos agora, última pergunta para finalizarmos o primeiro bloco. É importante? O senhor acha que é importante? É demodê, o negócio saiu de moda, caiu em desuso. A família assentada em volta da mesa, o momento em que o pai conversa com o filho, todo mundo se assentar, conversar, apreciar a refeição, bater um papo, aquele momento de família, aquele momento em que o laço é confirmado. O senhor acha que está faltando isso? Falta diálogo? A mãe está ausente, o papel materno, paterno. O que o senhor acha? É importante o diálogo à noite, correria durante o dia, pai e mãe trabalhando, mas momento do jantar, momento especial, a família se assentar. Qual o valor disso? O que isso representa para nós, pastor Valdemir? Representa muito. Nós tínhamos o costume de ter culto no lar, né? Antigamente a família se reunia
em 20 minutos e se fazia um culto no lar. É claro que hoje a gente tem uma vida muito corrida, ou seja, os horários não batem. O garoto normalmente trabalha de dia, faz faculdade à noite, o pai trabalha de dia e faz alguma coisa à noite, a mãe vice-versa, e assim vai indo. Mas eu penso que se a gente não tirar um tempo para tudo aquilo que é importante para a nossa vida, isso não acontece. As pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para isso. Mas tem tempo para correr, tem tempo para academia, tem tempo para ir nesse negócio que levanta pneu. A pessoa levanta pneu, paga 180 conto por mês para levantar pneu. Tem tempo para levantar pneu? Tem. Eu tenho tempo pro futebol. O homem não tira o futebol da semana. A mulher tem tempo para fazer uma unha. Você já acompanhou uma mulher fazer uma unha? Quanto tempo leva? De hora. Tem tempo pra moto fazer a unha. Tudo coisa aparente, tudo bestagem. Não tem que ter uma unha bonita, tá certo? Ok. Barba. Quem tem barba? É um tormento, é quase 40 minutos pra fazer uma barba. Na régua, né? E se nós tirássemos 20? 20 minutos, gente. 20 minutos em qualquer horário da semana, para sentarmos e fazermos um culto familiar. Um lê a palavra, o outro ora, o outro dá um papo, o outro tira ali 10 minutos para contar os problemas da família. Todo mundo toma uma posição e segue adiante. É claro que falta. Claro que falta diálogo. O celular tem tomado, a mídia tem tomado muito espaço disso. Nós nos assustamos com o tempo que nós passamos, e hoje é possível você, através do Instagram, saber quanto tempo você gasta no seu telefone. Hoje é possível você ver, você se assusta com isso. E nós temos tirado o tempo da frente. Conversa é muito importante, porque o diálogo é que ajusta os pontos, é que conserta as coisas. E sobre a grama do vizinho, se a grama do vizinho está mais verde que a sua, alguém disse, é só botar água na sua, que a sua também fica verde. Pronto. Mas bota o olho no seu umbigo e, de fato, conversa é importante, é fundamental, é extremamente importante. Uma coisa que eu tenho visto dentro das famílias, dos casais, pastor, é a questão da intercessão, né? De estar intercedendo, aquela oração conjunta, talvez pela manhã, na hora do almoço, antes de dormir. Então essa é a pergunta que eu faço para o senhor hoje. Qual é a importância da intercessão dentro de um casamento? Pastor Felipe, existe o mundo da realidade e o mundo do ideal. Todos nós que temos problemas, já sabemos a solução para os nossos problemas. O gordo sabe como emagrecer. O diabético sabe como ficar bem. O crente sabe como andar direito. O problema é que ele não faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma frustração pra gente, porque a gente ensina. Os meninos, quando vai casar, a gente ensina. Você é sacerdote, você precisa orar sobre ela. Você ensina, mas eles não fazem. Pastor, conta nos dedos quem faz. Casal que faz isso aí. Não adianta ser mentiroso. É bonitinho a pessoa falar, eu oro com ela. Ora nada, não ora, irmão. A gente fala, não ora. Aí pergunta por que o capeta pega, por que a coisa vai mal. Porque uma pessoa que ora, como é que você vai maltratar alguém que você orou na presença do Senhor ali? Senhor, abençoa ela, abençoa ele, Senhor, minha família. Você não tem coragem. Pastor, esse é um assunto para nós que somos cristãos. Não é importante, é fundamental. O poder de um sacerdote, o poder de uma mulher que ora com sua família, com o seu lar, o poder de uma família que se ajunta em torno de uma mesa ou que tira ali uns 5 minutos, 10 minutos para buscar o Senhor juntos. Isso é um poder fora do comum. Eu sempre digo para as famílias da minha igreja, eu digo para os maridos, você é pastor da sua família antes de mim. Não joga as culpas para mim, não. Porque joga às vezes a culpa para mim. Se você é um sacerdote mequetrefe, sua família, eu não posso cobrir o papel dele. A oração é fundamental, é ensinada por Deus. O Senhor Jesus nos ensinou. A prática da oração familiar é registrada nas Escrituras. Nós precisamos fazer isso, é extremamente importante. Eu sei que algumas famílias oram. Tem uma família que eu vi na gente, que é a Pamela, Del Nery com o Felipe. Eles oram, que os menininhos dele, tudo pequenininho assim, já ora. Não sabe, tem um que nem sabe falar, mas só sai Jesus. Mas eu acho tão bonitinho aquilo, por quê? Porque aprendeu em casa. Tem outras famílias que eu sei que oram, mas hoje se conta nos dedos. A família, de fato, é célula máter da sociedade. Eu não consigo enxergar sociedade sem família. Não dá para desvincular isso. Família é sinônimo de sociedade. A igreja sadia é uma igreja que tem uma família sadia, porque a igreja ela é composta
por famílias. Então, se a minha família tem saúde emocional, a minha esposa, os meus filhos, existe ali saúde emocional, equilíbrio, a obediência, eu aceito a correção divina, eu me submeto às escrituras, e isso tudo redunda, isso tudo é convertido em bênçãos para minha vida e, obviamente, para minha família. Existem condições, é possível uma família ser bem-sucedida, ser alcançada nos seus 3 elementos, porque o ser humano precisa ser alcançado na sua tríade, né? No seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Por isso que o rico se mata. Fala, por que o rico se matou? Família, nossa, mora no Leblon, onde ele mora, tem dinheiro, mora bem, veste bem, come bem, e de repente você fica sabendo que o cidadão se matou, porque ele come bem, ele veste bem, o corpo se satisfaz. Ele é uma pessoa que vem de uma imagem, mas nos porões da alma as enfermidades estão alojadas. É possível uma família ser bem-sucedida longe dos princípios divinos estabelecidos na palavra? O que o senhor pode compartilhar conosco? Olha, dizer que só família cristã pode ser bem-sucedida não seria uma verdade. Conheço muitas famílias cristãs que não são referência. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade aqui, né? Sim. Olha, eu não queria ser, não. E conheço muitas famílias que não são ou que não confessam a Cristo, que são referência, por incrível que pareça. Então, nós não temos essa condição de entrar profundamente e responder sinceramente esta pergunta. Tá certo? Eu conheço muitas famílias que não frequentam uma igreja, não confessam a fé. Os pais tratam os filhos com respeito, os filhos tratam os pais com respeito. Então, emocionalmente e fisicamente está bem. Espiritualmente, eu não sei te responder. De fato, se eu for te responder ao pé da Escritura, não. Mas eu penso que Deus reserva-se a si o direito de julgar certas questões. Então eu penso que a Bíblia, ela nos ensina o caminho. Mas é como eu te disse, nós podemos estar numa escola, que é a nossa igreja, e podemos, na nossa fé, e não sermos praticantes da verdade que conhecemos. Conhecer e não praticar me torna igual a uma pessoa que é ignorante, mas que por uma questão de consciência, de aprendizado, de raiz familiar, coloca em prática, essa pessoa está colhendo um fruto e o outro que é conhecedor não. Já. Pastor Felipe Lima, o que você acha, pastor Felipe Lima, da ausência paterna? O pai que está sempre ausente, ele está presente no lar, mas falta atenção, não interage com a família. Isso vai refletir na igreja, pastor Felipe? Porque se o pai não se comunica, se o pai de fato não age como deveria dentro do lar, a atenção que ele deve à esposa, o abraço que ele deve aos filhos, isso vai refletir na igreja? Porque de repente o cidadão, ele vende uma imagem na igreja, é como aquele papo, aquela conversa que talvez você conheça. O cara ficou famoso na igreja, todo mundo queria ele bem, e o pastor sempre dando atenção, sempre conversando, e um comportamento exemplar na igreja. De repente o filho chegou para o pastor e pediu para que o pastor trouxesse a mudança. Pegue a mudança, eu quero morar aqui na igreja porque aqui o meu pai é um exemplo, mas lá em casa o senhor precisa conhecê-lo. Então essa falta do sacerdócio, a ausência do papel paterno, reflete na igreja, pastor Felipe? Você acha de extrema importância isso? Compartilhe com as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero que você compartilhe a live para que você participe do sorteio do X-Salada daqui a pouco. Fica aí. Com certeza, eu vejo que esse assunto é um assunto de suma importância. Na verdade, hoje os pais estão perdendo espaço para o YouTube. Hoje os pais estão perdendo espaço, talvez, para o PlayStation. Porque eu lembro de uma fala do meu avô, né, que nasceu em meados aí de 1923 a 1935, de que quando o seu pai pisava em casa, eles largavam todos os seus afazeres para ir até o pai e falar: bênção, pai, trazendo o pai à reverência, né? Hoje em dia se perde um pouco isso. O pai chega em casa, o filho tá lá no tablet, tá lá no celular, o filho tá lá
mexendo no computador, né? E o pai, ele olha aquela situação e ele fala assim: eu tô cansado. Ele tá lá mexendo, então deixa mexendo, quando ele cansar lá, ele vem atrás de mim. E isso tá refletindo dentro da igreja, porque hoje nós vemos, até mesmo vimos aí um caso da menina Yasmin, não sei se vocês souberam desse caso, uma menina tão nova que se perdeu, né? Que perdeu a sua própria vida se matando. Lógico que os problemas assolaram ela, a dificuldade assolou ela, mas o que faltou para aquela menina foi um conselho, foi uma pessoa que talvez poderia ser um pai para ela, talvez poderia ser a mãe para ela naquele momento de dificuldade. E hoje os filhos têm sofrido muito com isso. Nós lá temos o culto de adolescentes e nós estamos passando por um momento onde os adolescentes estão tendo um choque de realidade. Sabe por quê? Porque eles estão deixando de viver esse mundo tecnológico para viver esse mundo espiritual. E os pais estão testemunhando isso para nós. Então a importância nossa não é de convidar os adolescentes a participar destes cultos, e sim trazer a importância para os pais levarem os seus filhos aos cultos, porque o pai é referência. Se o pai vai para a direita, o filho vai pender para a direita. Se o pai vai para a esquerda, o filho vai pender para a esquerda, e assim vai. Então, se um pai ele exerce o seu papel paterno, né, e também espiritual, eclesiástico dentro de casa, o que acontece? O filho automaticamente vai ser a luz daquele homem, né? Vias de fato, como diz aqui o nosso pastor Jean, vai ser um pai exemplar, vai ser um pai que vai trazer a referência para aquele filho, e eu tenho certeza que aquele filho vai ser bênção dentro da igreja. Então eu vejo assim, pastor, que hoje em dia os jovens, os adolescentes, até mesmo aqueles filhos mais maduros, sabe, aqueles filhos que ainda não casaram e moram com os pais, esses filhos também, eles estão vivendo algo ao qual os seus pais estão deixando de ensinar, seus pais estão deixando de exercer os seus papéis. Vocês estão me entendendo? Sim. Seus pais estão deixando de exercer o seu papel como pai dentro de casa, e isso está influenciando na vida dos seus filhos, e muitos filhos têm se perdido, e muitas famílias têm se perdido. Então eu vejo que assim, o pai ele precisa colocar o dedo na tomada, né? Como dizia o meu pai, tomar o 220 e ver isso aí direito e mudar rapidamente, porque nós sabemos que os dias são maus, né? Nós sabemos que as dificuldades elas vêm aumentando ainda mais. Tá mais difícil ir para a igreja, tá mais difícil ser crente, lógico que tá, mas lá atrás também já era difícil, né, pastor? Eu lembro minha avó falando dessas coisas. Eu conto muito essas coisas de vó, pai, mãe, porque eu tenho o exemplo deles, né? Pessoas que verdadeiramente honraram com o seu nome, honraram com Deus, né? Hoje minha mãe não está entre nós, mas foi uma mulher que nos incentivou a estar dentro da igreja, a buscar o Senhor, a abrir o coração para o Senhor, não olhando para A ou para B ou para C ou para D, não, mas olhando para Cristo. E isso nos gera um crescimento muito grande, e eu estou vendo isso hoje na vida dos meus filhos, né? Então eu assim, dentro de casa eu tenho um menino de 7 anos, eu tenho uma menina de 1 ano e 6 meses. Se eu errei, minha esposa vai pegar eu em casa. Eu pra data é terrível. Então assim, eu vejo a importância de nessa idade eu trazer os meus filhos para perto de Cristo. Eu vejo a importância de nessa idade eu trazer a luz da palavra para dentro da vida dos meus filhos, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos educar os nossos filhos, nós devemos levar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E que caminho que é esse que muitos pais se perguntam: aonde eu erro? Qual caminho que eu tenho que levar o meu filho? O caminho é a palavra, o caminho é a igreja, o caminho é viver essa vida com Cristo. Eu chego em casa e vejo já a Esther cantando o ABC Song lá com uma autoridade muito grande. Isso é porque ela tem somente 1 ano e já está falando inglês. Então nós podemos também educar os nossos filhos dentro da palavra. Por que não? Amém. Nós podemos sim educar os nossos filhos dentro da luz da palavra. Pastor, me permite uma palavra? Claro, rápida. fique à vontade. Sobre essa questão, eu li uns artigos de um psicólogo que diz que a criança ela está presa ao ventre materno até os 5, 6 anos de idade. Ou seja, ela já nasceu, mas ela ainda está presa na mãe. Ela vive aquele mundo de segurança, onde tudo, ela está perto da mãe. Mas extrema. Exatamente. Então é o conforto, porque a mulher é mais carinhosa, mais chegada às questões mais melindrosas, enfim. Mas dos 5 aos 7 anos, ela passa a fazer parte do ventre paterno, que é quando ela começa a se relacionar com o mundo externo. Então é de fundamental importância que o pai, e aqui que se fala ausência paterna, o pai
leve a menina para jogar vôlei, ou se jogar um futebol, leve a menina sozinho pro shopping, porque essa figura máscula de que se relaciona com o mundo externo, forte, viril, vai resgatar a sexualidade da menina e do menino. Os dois vão se autoafirmar nessa figura forte do pai. Então, uma coisa qualquer que os dois foram fazer é aquela cumplicidade do pai. O pai, a família sai junto, sem dúvida, mas o pai sair sozinho com a filha, o pai sair sozinho com o filho, isso é muito importante. O senhor tocou num ponto fundamental, porque nós temos visto, o senhor acompanha, sendo um pastor titular, pastor Felipe também tem acompanhado, nós acompanhamos isso, a falta do equilíbrio, a centralização no papel materno, a mãe fazendo o papel que o pai deveria fazer. O senhor falou do pai, da figura paterna, esse momento em que o filho ou a filha começa a enxergar o pai como uma peça fundamental para essas novas descobertas, mas quando o pai transfere esse papel, nós vamos colher muitas consequências. O pai que não presta esse papel, que não faz o que deveria fazer como pai, com certeza a médio e longo prazo vai colher as consequências. Nós temos também acompanhado, pastor Valdemir, o excesso da religiosidade. O cidadão, de repente, por falta de instrução, por falta de educação cristã, ele vive na igreja, ele quer a igreja, ele pede para o pastor fazer mais cultos e ele esquece do momento do lazer. O cidadão vai e beija o pé do pastor, ele abraça a pastora, ele é uma figura fantástica na igreja, mas dentro de casa ele falta, ele deixa a desejar. Então, o que eu penso que está faltando, pastor Valdemir, é o equilíbrio, é o pai enxergar, conciliar as coisas, igreja, família. A família precede a igreja, Deus, família e igreja, mas quando os papéis são invertidos, é inevitável que os problemas se apresentem também. Então, como é que a gente encontra, pastor Valdemir, esse equilíbrio? O pai entender que ele não pode morar na igreja, ele tem um lar e uma família que precede a igreja, ele tem que prestar atenção nisso. Voltamos a bater na tecla que ele é primeiro, o senhor disse no início do nosso programa, que ele é primeiro pastor da sua família, mas quando o cidadão entende que primeiro ele é pastor lá, ele é crente na igreja, ele não entende esse princípio, ele vai colher. Como é que a gente encontra o equilíbrio nisso tudo, pastor Valdemir? Bom, quando você fala religiosidade, você já está dizendo que realmente essa pessoa não é movida pelo Espírito de Deus, mas por um espírito de religiosidade. E, infelizmente, eu penso assim que o ser humano ele foge de tudo aquilo que ele não sabe como lidar. Lidar com a família não é uma questão fácil, uma situação fácil de lidar. Então, normalmente, a pessoa ela pode ter uma fuga, que possa ser um esporte, que possa ser um vício, que possa ser coisas que ela... O trabalho, muitos trabalham demais. E alguns vão demais à igreja. É claro que nós queremos que a pessoa vá à igreja, a igreja é um lugar bom, mas é muito de se estranhar quando a pessoa ela vive na igreja de segunda a segunda e não entende a importância da sua família. O que eu poderia falar? Não tem nem o que falar, é a pessoa que está fugindo, é um fujão, ele está fugindo das suas responsabilidades. A igreja é importante, mas a igreja ela sobrevive sem você. A igreja ela é importante no seu ministério, em você desenvolver as suas funções lá, mas uma igreja que consome 100% a vida de uma pessoa não é comum, nem é do pastor, porque ele tem que ter tempo de fazer nada com o menino dele, com a mulher dele. Ele tem que ter tempo para ele não pode vivenciar todo o tempo essa questão, tá certo? Pastor, posso introduzir aqui uma outra questão que eu acho que falta na família? Claro. Administração financeira. É um problema, porque dinheiro, é fácil de ganhar dinheiro? Não. E vem voando para nosso bolso? Não, o dinheiro é difícil de ganhar. E às vezes é uma descompensação. Não tem problema a mulher ganhar mais do que o homem. Se o homem casou com a mulher ganha 5 vezes mais do que bênção. É nosso. Ou vice-versa. Mas o problema é quando que eu vejo que gera muita crise na família, é a má administração financeira. Tem até o Casados para Sempre um estudo que diz até que o dinheiro nos separe. Porque até que é falta, né? Ou o excesso, porque às vezes tem uns que ganham muito, você acha o gostosão, a gostosona e quer ir embora.
E tem aquele que perdeu tudo também, que tá duro. Vê que o outro conquista, ele não compra nada, então fica se avaliando dessa forma. Então, a administração financeira, um conselho que eu sempre dou é achar no meio do casal quem é o mais ajuizado. Porque tem gente que é desajuizado. Ele troca a nota de 100, diz que a nota some. Ela tem perna, ela vai embora sozinha. Você troquei, sumiu, você gastou. Então, é preciso ter uma compatibilidade, um falar com o outro, conversar com o outro, saber quanto nós temos, ter um programa, um projeto financeiro, quanto nós vamos guardar, quanto nós vamos gastar. Se não pode morar numa casa boa, vai morar em 3 cômodos. Não tem importância não. Se não pode comer num lugar bom, come em casa mesmo. Então é preciso ter esse equilíbrio, porque fazer um patrimônio faz parte de uma família. Temos filhos que vamos criar, temos um futuro à nossa espera. Então essa conquista em conjunto gera cumplicidade, gera uma coisa gostosa entre o casal. Muita coisa, muita briga que eu vejo no meio de gente de família é dinheiro. É o menino que quer umas coisas que os pais não podem dar, e os pais ficam vendendo, a mãe brigando com o marido, porque a menina quer iPhone, não sei o que lá, quer não sei o que lá, não sei o que lá, e ele não pode dar, ele não ganha aquilo para aquilo, mas a pessoa parece que tem uma faca no pescoço que ela tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Então, todo mundo é todo mundo, e aqui em casa a pessoa o que quer? Se a gente só pode dar um conga, é um conga. Vai ter um conga, mas vai ter orgulho, porque em nome de Jesus nós vamos caminhar para frente. Amém? Eu tô falando verdade, mas gente, é ou não é? Esse negócio do dinheiro é uma complicação, gente, é uma competitividade. E eu vejo pessoas gastando, pastor. Pastor, com prestação de carro. Esse dia eu falei pra pessoa, eu falei, menino, tu é doido da cabeça. Não, mas eu mereço, também sou gente. Eu falei, tu é gente e agora é gente endividada. Um carnê dessa grossura. Parou na igreja, o povo vendo aquele carrão bonito, só Jesus, ele, mas o diabo é que sabe quantas prestações que falta. E eu falei, tem seguro? Falou, não tem. Falei, pobre não pode ter carro bom sem seguro. Então você fala uma pessoa, não, gente, eu mereço. Se Deus for, não é questão de merecer. Então essa questão de desentendimento financeiro, a mulher compra, depois fala pro marido, o marido compra, depois fala pra mulher, os dois vão ter que pagar juntos. Você tá entendendo? Então é preciso ter compatibilidade, chegar juntos. Gente, nós precisamos ter um dinheirinho guardado. Não pode fazer essas viagens, que faz essas viagens, fica devendo. A pessoa tá devendo pra todo mundo aqui, foto na praia. Pra que praia, inferno? Fica em casa. Que diacho? Paga o que deve. Não é verdade? E na praia. Vai molhar o pé na Rua do Porto. Não é? E devendo aqui. E devendo, sujando o nome da família. Devendo. Que tormentação que é essa? Não, eu também mereço. Você merece. Se Deus fosse dar para nós o que merece, do que Salmo fala? Que se Deus fosse nos dar o que merece, daria a morte por causa do nosso pecado. Então não é um fator de merecer, é de juízo. Juízo na cabeça, gente. Muitos casais, muitas famílias vivendo em crise um com o outro por causa dessa bestagem de carro, de telefone. Gente, se rodou, tá bom. Em nome de Jesus, para com isso, essas ondas, tudo mais. A gente estava fazendo a conta esses dias. Nada contra vocês, irmãs, nada contra. Mas um cabelo, irmão, fazer um cabelo custa às vezes R$300. 300 pila. 300. Num cabelo. Mas a unha, mas não sei, porque fez o cabelo, tem que fazer a unha. Fez o cabelo, fez a unha, tem que fazer um botox. Fez o cabelo, a unha, o botox. E, gente, eu conheço gente que tá guardando dinheiro da poupança, não é para comprar algo, é para fazer um enchimento em certas partes dos corpos. Ah, mas não é só para mim, é para ele também. Ah, por favor. Por favor. A gente tem que tomar uma postura nesse sentido, irmão. Aí o dinheiro mexe com a vida da gente. Gente, nós sem dinheiro, nós fica mais fraco. Olha, você quer ver a gente poderoso? É um dinheirinho guardado. Você com um dinheirinho guardado. E depois um dinheirinho no bolso. Homem, é o super... Aí ninguém mexe com você. Aí você sai daqui, você vai pra praia, você fala, se furar o pneu eu pago, se estourar eu pago, se bater eu pago, se voltar eu pago. Tá garantido. Você tá garantido. Agora a pessoa, irmão, não tem um gato pra puxar pelo rabo, mas quer se meter como gente, meu cara. É a pessoa que come mortandela e arrota peru. Isso separa a família. Né? Temperatura tá alta aqui no nosso programa. E daqui a pouco o sorteio do X-Salada. De repente você vai buscar hoje um X-Salada e uma coquinha bem gelada. Daqui a pouquinho o sorteio vai rolar. Eu quero agora sortear, Pastor Felipe, o livro do pastor Sila Rabelo, Manau Pão do Céu. Um conteúdo fantástico. Mas eu quero dar um time para você compartilhar mais um pouco, para que as suas chances aumentem. O Coppola está colocando os nomes aqui. Daqui a pouquinho o sorteio do X-Salada. Antes o sorteio do livro. Pastor Felipe,
Eu sei que o senhor está com algumas perguntas aí. Tem aqui, eu quero que o senhor fique à vontade. O povo está atento. De repente, esta palavra, pastor Felipe, eu penso dessa forma. Você crê nisso? E o pastor Valdemir também já vivenciou o que eu vou falar aqui. Uma palavra pode mudar muita coisa. Muita coisa. Pode conduzir alguém a uma nova atitude. Essa pessoa pode se tornar íntima ou íntimo do seu travesseiro. Uma palavra pode fazer com que as pessoas mudem radicalmente. A decisão já tinha sido tomada, mas uma palavra levou essa pessoa à reflexão. Você pondera e as coisas são ajustadas. Fique à vontade, pastor Felipe, tem muita coisa aí. E depois da exposição aqui do pastor Felipe, nós vamos sortear o livro. Daqui a pouco o X-Salada, não saia daí, compartilhe. Quantas vezes você já ouviu falar aquele pai que dentro de casa amaldiçoou o seu filho por uma brincadeira que o filho fez ou por uma desobediência que o filho fez, e esse pai colheu através das suas palavras. Muitas das vezes. Criança acreditou, né? Por quê? Porque na palavra existe um poder muito grande. Até mesmo diante da dificuldade, né? Esses dias, lá no grupo da célula, eles colocaram alguns palavrões evangélicos, né? Olha só o termo que usaram aqui. Palavrões evangélicos? Palavrões evangélicos. Que Eu vou achar aqui e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que eu quero falar para vocês é que o poder da palavra, ele precisa ser algo muito importante na vida dos pais e também na vida dos filhos. Porque existem filhos que não gostam de correções, não é isso? Exatamente. E assim amaldiçoam os seus pais. E existem pais que não gostam de ver o filho naquela bagunça, de ver o filho errando, de ver o filho fazendo coisas que desagradam a Deus, até mesmo a sua família, a sua pessoa, e assim eles amaldiçoam também os seus filhos, né? Quem nunca falou assim, sua peste, né? Ou seu burro. Aí o filho vai para a escola e quando chega na escola, né, pastor, não consegue tirar uma nota boa, não consegue se diferenciar dos outros e verdadeiramente vive essa palavra que é a palavra burro. Você vai ser burro. Ele acredita. Vai ser um desprovido de inteligência, você não vai encontrar nada. O que acontece? Ele acaba acreditando nessa palavra, acaba vivendo essa palavra e infelizmente ele acaba sendo isso. Então que nós, né, como pais, como referências, como nós estamos aqui, nós temos que educar e também profetizar palavras boas, até mesmo diante de uma dificuldade. Nós vemos na Bíblia, aquela moça estava com a sua filha morta em casa. Jesus chega até ela e diz: está tudo bem? Ela diz o quê? Vai tudo bem. Ela poderia dizer outras coisas, não era? Ela poderia dizer que estava tudo mal, que ela não ia conseguir, que isso e aquilo, mas ela acreditava em algo. Eu acredito assim, que ela acreditava em algo, e através daquela fé, e através daquela palavra proferida, Jesus fez um milagre na casa daquela moça. Então eu creio que assim, nós temos que profetizar bênçãos, até mesmo quando as coisas estão ruins, até mesmo quando as coisas estão difíceis na nossa vida, difíceis com a vida dos nossos filhos, os filhos com a vida dos pais. Nós temos que profetizar coisas boas, que os nossos pais são bênçãos aqui na terra, que os nossos filhos são bênçãos aqui na terra. Eu vejo dessa forma, e já eu falo para vocês esse palavrão gospel aqui que inventaram aqui. Já eu mostro para vocês. Eu quero saber, pastor Valdemir, esse negócio de palavrão gospel. Terrível. Pastor Valdemir, os motivos são inúmeros, incontáveis, as razões que têm conduzido, que levam uma família à bancarrota. Qual foi a pior experiência que o senhor teve? Aquela família que entrou, o casal que entrou desesperado no seu gabinete, pedindo socorro, e o senhor chegou à conclusão que não tinha mais saída. Jean, o negócio estava tão crítico, o negócio estava tão escuro, estava tão feio, que eu cheguei à conclusão que não havia mais saída. Qual foi o pior exemplo que o senhor pode compartilhar com a gente aqui? Olha, são muitos. Eu vou te dizer o que tem acontecido ultimamente, ok? Ultimamente o que mais tem ferido a família e tem sido difícil consertar é a traição, especialmente do marido, através de WhatsApp e de internet. É aquela coisa que manda uma fotinha pelada, mas é brincadeira. O nudes gospel. O nudes gospel. Isso tá pegando geral, porque o homem, ele acha que ele é traição, é brincadeira. É. Mas irmãos, teve uma pessoa que me mostrou, eu achei que eu ia ver uma coisa simples. Olha que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, aqui não é brincadeira não. Aquilo desperta coisa na gente.
Então, hoje o que está pegando forte, eu não estou dizendo que as mulheres não façam, eu só estou dizendo que a maior parte é os homens. Amigos pastores meus dizem, tá pegando geral, tá uma safadeza dos machos, que esse negócio de internet, que esse negócio de zap, que manda coisa que não deve, e manda uma figurinha que achou bonito. São pessoas usadas pelo cão, irmão. Porque a mulher fica enfurecida, o homem também fica enfurecido. A maior parte das traições hoje são online, é conversinha escondida. Eu, se eu fosse Deus, eu botava algumas leis na Bíblia. Por exemplo, nas redes sociais, o cidadão, a esposa não tem acesso à senha. Então, é uma lei que eu botaria essa. Casou? A senha. Todas as senhas. É minha individualidade. É uma só carne. Esse negócio de sua individualidade acabou, filho. Quer ficar coisado? Fica que nem eu, solteiro. Agora, se você quer casar? Acabou a senha. Senha sua, não. Até eu compartilho minha senha com algumas pessoas. Sim. Porque o meu celular, todas as minhas redes sociais, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm a senha. É uma guarda pra gente. Porque ninguém é tão forte assim que vai aguentar. Eu não dou garantia de mim, ninguém pode dar garantia de si. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, gente. E esse pecado privado é um pecado terrível. É terrível, porque homens estão faltando na intimidade do sexo com as suas esposas, porque estão se satisfazendo sozinhos. Aonde? Na internet. Este é o problema campeão, ganha de disparada. O outro é mulher gastona, também, mas já diminuiu mais. Tem homem gastão também. Né? O outro é esse negócio da tal compatibilidade de gênero, que quer que tudo seja querendo na música, não é? Mas esse é campeão hoje. Tá pegando, eu falo assim, não somente de experiências minhas, mas de muitos amigos que a gente conversa, e eles dizem, é o que pega forte. Um dia, pastor Valdemir, o senhor provavelmente tem conhecimento disso, perguntaram ao saudoso Billy Graham, evangelista Billy Graham, um dos segredos do sucesso do seu ministério. Ele respondeu, foi categórico: eu presto contas. Então, no casamento, prestação de contas não pode ser uma exceção, deve ser uma regra. Uma regra. O cidadão sai e a esposa não sabe quando volta. O excesso de autoridade acompanhado da falta de prestação de contas, não porque eu só devo satisfação a Jesus Cristo e mais ninguém, deveria ficar solteiro. Exatamente. Eu não compartilho a senha do meu celular e o negócio vai se estreitando e daqui a pouco vem à tona tudo aquilo que estava escondido. O casamento já naufragou, vai bater na porta do pastor no gabinete pastoral e acha que o pastor tem que resolver, é o garçom ali e tem que mexer os pauzinhos para endireitar o negócio. Exato. Então tem sobrado e vai continuar sobrando para muitos pastores. É por isso que todo pastor tem que ter um bom cardiologista, porque é só Jesus e um caminhão de anjo. Um negócio. Uma vez uma pessoa me procurou por 3 vezes para falar do seu problema que eu já... Aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, e o senhor você está me dizendo que você continua batendo na mesma tecla, no mesmo pecado, e você quer que eu faça o quê? Aonde é que Jesus entra? Eu estou fazendo o que aqui? Se você está confessando que você não consegue abandonar o pecado, o que você quer que eu faça? Resumindo, a pessoa procura ajuda, a pessoa bate na porta do padre, do pastor, do cardeal, do bispo, do padeiro, mas não quer abandonar o pecado. Então, para toda melhoria, para que se haja melhoria, para que a cura se apresente, eu preciso renunciar e deixar o mertiolate arder no meu machucado. Exatamente. E é isso que nós temos que entender. Eu não vou sortear agora o X-salada, pastor Felipe. Estão pedindo aqui. Estão pedindo X-salada? Se você compartilhar, você vai ter mais chances de ganhar. Tem muita gente nos assistindo, nos acompanhando. O pastor Leandro tá doido para ganhar esse X-salada. Calma aí, Leandrão, segura aí. O pastor Leandro tá doido. Ele disse que a temperatura do programa subiu 300 graus. Né? O André Augusto fez uma pergunta legal aqui, pastor. Responde para ele aí. A senha do cartão, olha isso. A senha do cartão passar para a esposa é coisa de Deus? Isso, ou é cilada? Depende da mulher. E não é uma cilada. Não, tem irmã e tem irmão. É aquilo que eu falei. Dentro do casal nós temos que escolher quem é eu sempre pergunto, quem é que lida melhor com o dinheiro? Tem pessoas, irmãos, mas ele fez uma pergunta, eu não sei se na seriedade ou não, mas é séria. Sim. Que tem pessoa doida. Tem pessoa doida. Tem a pessoa que ela não pode ver o negocinho azul na conta, que ela passa e rasca tudo.
Ela pega. Então, às vezes, por uma questão de juízo, eu já proibi no sentido de que estavam buscando ajuda. Eu falei, não diga mais a sua senha para ela, nem para ele. Por quê? Porque a pessoa ela vai passando. Então, às vezes, irmão, é segurança. Senha de cartão, inventar uma bem difícil. Mas não? Ele é bom demais. Às vezes. Principalmente se a mulher for mulher vitrine, né? Que tá ajudando, que é casado com comunhão de bem, quer dizer que o outro tá juntando pra pessoa. Não? Coisou. O que eu tenho percebido também, pastor Valdemiro, é que o cidadão ele sai de um relacionamento, segundo casamento, leva 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, estou indo para o segundo relacionamento, e essa nova pessoa exige exclusividade. Ou seja, eu me dou bem com a fulana, com um novo relacionamento, em detrimento dos meus filhos, porque eu estou atendendo um capricho do meu novo, né, esquema, relacionamento. Como é que a gente encontra o equilíbrio nisso? Olha, porque se eu assumo um novo relacionamento, eu tenho que entender que o pacote faz parte também. Não, a pessoa que ela exige que uma mulher ou um pai renuncie o seu filho, ela quer dizer, eu quero me casar com um monstro. Porque se um pai renuncia os seus filhos por uma mulher, se uma mulher renuncia os seus filhos por um homem, essa pessoa não tem juízo, não é normal. Que, gente, eu não tenho filho, mas acho que a coisa que eu mais queria na minha vida é ter um filho. Eu tenho filhos postiços que eu adotei. Eu não quero que fale deles, eu não quero que toque neles, eu não quero que mexa com eles. Alguns não prestam, mas eu não quero que mexa mesmo assim. Alguns não valem o que comam, mas eu não quero que mexa mesmo assim. Como é que alguém abandona um filho? Né? Então veja bem, é a chamada que eu digo cota contemplada. Você já casou com a cota contemplada, já sabia. Você já estava sabendo. Então, a partir do momento que você já sabia, você tem que entender que aquilo faz parte da vida da pessoa. Então, não tem como você exigir exclusividade. O que você pode exigir de exclusividade é o direito como mulher ou como marido. Mas como pai, não. Você tem que entender que já tem um desconto para aquela questão, não é? E outra coisa, e periga vir morar com você. Porque às vezes mora lá, mas periga. Eu fiz um casamento assim. Eu falei, menino, a cota é contemplada. Não é mal, é bênção. Meu sobrinho casou com mulher que já tem filho, vive bem. Ele cria os 2 filhos como os dele, como se nada fosse, entendeu? Não fez nenhum dele. E os meninos até parecem com ele. Não é dele, mas parece com ele. Agora, eu falei, escuta, não, mas mora com o pai, falou. Eu tô falando aqui, mas ninguém vai saber quem é. Mora com o pai. Falei, deu uma briguinha lá, vai bater aqui. E dito e feito, parece que foi praga. Porque é a vida é assim. Saiu do bucho daquela mulher, do ventre daquele homem, daquela mulher, saiu de dentro daquele homem. Quer dizer, eu preciso entender que faz parte. E agora, filhos são bênçãos, sejam meus ou dele. Vai ter que arcar com isso. Agora, também é preciso tomar cuidado, porque tem menino folgado e tem pai tonto, entendeu? Que os meninos chegam para arrebentar com o casamento do pai. Então aqui é preciso sabedoria, porque eu já vi muitos casos, irmão, que tem o filho, mas ele precisa ficar no lugar dele e ter o que lhe é direito, mas ele às vezes arrebenta com o casamento, arrebenta com a vida do pai, e o pai tonto não sabe tomar postura, não dizer, até aqui, filho. Então existe um limite para os filhos e um limite para a esposa ou para o esposo que casou com alguém que já tem filho. Então cada um no seu limite. Nem a mulher pode exigir tudo para si, mas nem os filhos também podem exigir tudo para si, porque tem uma meninada folgada. Isso aí, pastor Valdemiro, eu vou fazer o sorteio do X-Salada, mas antes, por conta do nosso horário, eu quero que o pastor Felipe exponha o último motivo que ele acredita, mais um motivo que ele acredita que conduz, leva ou pode levar uma família à falência, ao caos. Fale, pastor Felipe, sinta-se à vontade, daqui a pouco as considerações finais e, obviamente, antes do término do programa, o sorteio do X-Salada. Fique aí, não saia daí por nada, compartilhe para que você participe do nosso sorteio. Um dia me perguntaram qual era a importância, né, ou que mal fazia a tecnologia dentro de um casamento. E a tecnologia hoje é algo que nós usamos muito, nos facilita muitas coisas, achamos as coisas, né? Se aperfeiçoamos.
Então é uma pergunta que eu acho que tá aí no coraçãozinho de todos, porque todo mundo hoje tem um celular. Antigamente era difícil ver o celular. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né, mais ou menos esse tempo, era difícil ver a família inteira com o smartphone na mão. Acho que nem existia, ou já existia. 5, 6 anos atrás, sim. Existia. Mas era difícil era mais ver, restrito, né? Era mais restrito. Então, assim, hoje até um adolescente de 12 anos tem o seu smartphone, né? E o que acontece? O diálogo. É aqui que eu queria chegar. O diálogo tem acabado no meio da família. Aquele momento de sentar, igual foi falado aqui no início sobre o que falta, né, no jantar, né? O que falta para se colocar na mesa. Na verdade, o que se falta dentro da casa é a mesa. Porque muitas casas hoje não tem mais mesa. Na hora do almoço, o maridão pega ali o prato, corre pro sofá, liga no Sport TV lá e vai lá. A irmã pega a caixinha de maquiagem, coloca do lado do prato. Parece meio nojento o negócio, mas é assim que acontece, não é? Tem se tirado, muitas casas têm se perdido esse valor de ter uma mesa para ter o diálogo, para se confraternizar, de conversar. Então a tecnologia ela é muito boa no meio da família, né? No meio dos filhos, dos pais, é muito boa, lógico, desde que se use com o tempo certo. Porque há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz isso. Então tem que existir o tempo do diálogo no meio da família. Sem dúvida. Tem que existir o tempo a qual o filho conversa com o pai, a qual o pai conversa com o filho, sem um celular atrapalhar. É aquele momento que o celular fica desligado. É aquele momento que o celular fica restrito. Uma coisa que eu aprendi com o pastor César, toda vez que ele vai se preparar para a mensagem do culto, né? Ele desliga o celular dele. Ele desliga o celular dele e foca naquilo ali. Ele está tendo uma conversa com o Pai Celestial dele. Isso me chama muita atenção, porque nós podemos trazer isso para dentro de casa. Porque qual é a diferença, né, de uma conversa de um filho para um pai? Certo? Então nós temos que se desconectar um pouquinho também. Nós temos que sair um pouquinho, né? Deixar de dar o seu like. Agora não, agora vocês podem dar aí o seu like, compartilhe, por favor. Compartilhe aí para que vocês venham ganhar o brinde de vocês. Vai vir um lanche aí, viu, Leandrão? Tá vindo um lanche aí. Mas existem momentos, principalmente momentos de refeições, momentos a qual nós se confraternizamos, saímos, um momento que nós pegamos os nossos filhos. E tem casais hoje que não tem filho, né? É o marido e a esposa. Mas mesmo assim, deixaram até mesmo de andar de mão dadas na rua. Muitas das vezes eu vi isso aí, pastor. Eu estava andando, eu vi o casal olhando um pro outro e conversando no celular. Será que estão prestando atenção? Como é que pode um negócio desse? Eu falo com você aqui e falo também aqui no celular. Não tem como. Não tem como. Ou eu presto atenção aqui ou eu presto atenção aí. Muitas das vezes eu mesmo já fiz isso. Cheguei em casa com muita coisa para resolver e eu vou lá, respondo e minha esposa senta e fala: como foi seu dia? Foi tudo bem. Aí daqui a pouco eu vejo aquele vazio, aquele silêncio, eu olho para ela, ela tá assim para mim. Ou seja, ou você dá atenção pro celular ou você me dá atenção. Vamos conversar, né? Vamos dialogar, vamos trazer a conversa para cá agora. Então nós se desligamos daqui e ali conversamos, perguntamos como é que foi o dia do um, como é que foi o dia do outro, e aí vai a conversa. E nisso eu tenho certeza que Deus ele se agrada. Porque na conversa nós conseguimos resolver muitas coisas. Na conversa, né, no diálogo, estando ali naquela comunhão, onde o filho mostra a necessidade do pai. Hoje em dia, muitos filhos têm errado por falta de conselhos dos seus pais, porque os seus pais estão ocupados com os seus smartphones, vendo ali vídeos, assistindo ali filmes, né? Tá tudo aqui. Como é que pode? O mundo tá nas suas mãos, né? E isso está ocupando muito a vida dos pais e também está ocupando muito a vida dos filhos, deixando com que eles não venham se comunicar, deixando com que eles não venham ter aquela comunicação. Então deixa um recadinho aqui para você, filho: se desconecte um pouquinho, comece a conversar mais com o seu pai. E um recado aqui também para você, pai: se desconecte um pouco e dê mais atenção ao seu filho. Nós precisamos criar esse diálogo, precisamos ter de volta, né? Precisamos ressurgir essa conversa
em família. Isso é muito importante. Isso aí, pastor Felipe, ótima reflexão. Eu quero te dar uma boa notícia. Depois do nosso programa, desse programa Cristo em Foco, eu vou gravar nos bastidores um vídeo com o pastor Valdemir Graia e um vídeo com o pastor Felipe Lima. E eu vou postar no meu canal. Qual é o nome do canal, pastor Jean? Minuto Escatologia. Mais de 150 vídeos para que você reflita diversos assuntos. Com certeza vai te abençoar. Minuto Escatologia. Hoje eu gravo mais um com o pastor Valdemir e o primeiro com o pastor Felipe Lima. Eu quero que o pastor Valdemir faça a sua consideração final, a sua reflexão final sobre o assunto. Depois o pastor Felipe também fará a sua reflexão e nós vamos caminhar para o nosso encerramento. E antes do encerramento, eu vou sortear o lanche. A consideração final do pastor Valdemir, depois a consideração final do pastor Felipe, o sorteio do lanche e a gente encerra. Diante do exposto, dito isso, pastor Valdemir, o assunto realmente abundante, o tempo é exíguo, mas eu quero que o senhor faça aí as suas considerações finais para que a gente caminhe aí para o nosso desfecho. Ok. Não são necessárias muitas palavras, é somente isto. Gente, nós somos pessoas conscientes, nós sabemos o que está errado. Nós não precisamos aqui pontilhar cada ponto para você entender que está errado. Se você é cristão, você tem um Espírito Santo que te habita, que diz o que está errado. Se você não é cristão, a lógica te diz que o que está errado. Ou seja, não tem para onde a gente fugir. Na verdade, o que às vezes a gente fica é protelando fazer certas coisas que precisam ser feitas. Falar que é preciso mais comunicação, falar que precisa de uma boa administração financeira, que a gente precisa de mais realismo, que a gente precisa deixar traições por internet. Falar isso é desnecessário. A gente fala e você ouve, é um reforço, ajuda. Mas na verdade, nós já sabemos o que está errado. Nós sabemos o que falta na nossa família. Então, é preciso que nós tomemos uma decisão. Que tipo de família a gente quer ter? Será que é de Josué? Que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Que tipo de família você quer ter? Eu penso que você queira ter uma boa família. Então, o que eu penso é que você pondere, não só no que nós falamos aqui, porque falamos tão pouco do tanto que precisa se dizer. É que você entenda que a sua família é o seu maior patrimônio. Gente, uma pessoa sem família é uma pessoa sem nada. Ela é sozinha nesse universo. É como se ela não tivesse ramificação nenhuma. A solidão mata, ela é terrível. A sua família é o seu grande bem. Faça a sua família dar certo. Faça a sua família dar certo. Amém, queridos? É isso aí, pastor Felipe, suas considerações finais para a gente realizar o nosso sorteio. Primeiramente, eu quero agradecer essa rica oportunidade, aquilo que Deus tem nos dado, né? Mas o que eu quero dizer a vocês, que vocês vivam essas palavras, que não venham ser somente ouvintes, mas que vocês vivam. Eu tenho certeza que Deus ele vai suprir a necessidade de muitas pessoas. Como disse o pastor Valdemir, nós não temos que ser somente ouvintes dela, nós temos que praticar. E através da prática nós vamos conquistar muitas coisas. Então eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, ao pastor Jean, ao pastor Valdemir Graia. Eu vou falar para vocês que vocês preencheram minha noite, viu? Amém. Que Deus abençoe. E a todos vocês, continue compartilhando, continue estando aqui. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Ótimo, pastor Felipe. Eu agora vou pro bate-bola com o pastor Valdemir e com o pastor Felipe. Eu menciono a palavra e você diz para mim, fala, compartilha com as pessoas que estão nos assistindo o que esta palavra representa para você, pastor Felipe. Pastor Valdemir Graia, Deus, tudo. Pastor Felipe Lima, família, tudo. É algo que nos deixa muito feliz. Pastor Valdemir, passado, uma assombração que pode ser perigosa. Poucas coisas boas estão lá. Se foi bom, já viveu, passou. Se foi ruim, não deve te assustar. Pastor Felipe, presente, viver com Deus. Nós temos que viver com Deus o presente que Deus está nos dando. Essa vida. Pastor Valdemir, saúde. Depende de nós. Depende de nós. Nós é que cultivamos a saúde. Mas saúde é extremamente importante. Não adianta nada sem saúde. Só uma colocação. Correr com o pastor César. Correr com o pastor César.
Aleluia! Saúde. Saúde é o que interessa. Pastor Felipe, igreja. Lugar onde nós somos transformados. Quer ser transformado? Vai pra igreja. Pastor Valdemir, futuro. É onde estão os nossos sonhos, é onde deve estar o nosso foco e a maior parte da nossa atenção. Pastor Felipe Souza, nosso semelhante. Nosso semelhante. Paz, agora você me pegou, hein? Nosso semelhante. Você diz quer dizer o que com nosso semelhante? O que representa o nosso semelhante? O que representa? Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo Como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Nosso semelhante. Algo que nós temos que tratar como nós queremos ser tratados. Ok. Pastor Valdemir Graia, decisão. Ou toma, ou a vida toma por você. É melhor tomar. Pastor Felipe, púlpito. Lugar santo. Lugar onde nós temos que estar com a vida em santidade para viver o melhor de Deus. Pastor Valdemir, a volta de Jesus. Poucos cristãos esperam, mas ela vai acontecer. Pastor Felipe, santidade. Temos que viver todos os dias. Muitas pessoas têm deixado de viver. Pastor Valdemir, amizade. Conta-se nos dedos. A grande pergunta é se você é amigo, não quantos amigos você tem. Pastor Felipe, perdão. Temos que perdoar. Temos que perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós jamais vamos ser perdoados.